Tudo bem? Hoje nós vamos conversar um assunto muito importante: automutilação. Automutilação. As pessoas que têm o hábito de se cortarem. Mais comum entre os adolescentes. Os jovens, automutilação. Na Idade Média, conhecida como autoflagelação ou autocomisseração. Parecem diferentes, mas na verdade é a mesma coisa. Os monges da Idade Média, para vencerem as tentações do sexo, eles se puniam. Deixa eu ajeitar aqui. Eles se puniam autoflagelando-se. Eles usavam um chicote, cujas pontas era feito com partes afiadas. E era geralmente nas costas. Cada vez que eles chicoteavam-se, aquelas pontas cortantes cortavam e marcavam as costas, provocavam dor. Qual era o objetivo do monge? De sentir dor. Porque quando ele sentia dor, desaparecia o desejo sexual. Como eles eram celibatários e não podiam transar, votavam celibato, então, para eles era um sofrimento lidar com o próprio desejo. Por isso, se autoflagelavam-se. Ao autoflagelo, a ideia não era uma autopunição, mas uma fuga do desejo sexual, que era considerado pecado. O pecado original. Notem, o pecado original, de onde nasceram todos os pecados. O sexo, ele só deixaria de ser pecado com a reprodução, se tivesse filhos. Como o monge era celibatário, não tinha como ele ter filhos. Então o sexo para ele era um sofrimento, e a dor fazia com que o monge, a monja, se livrasse do desejo, porque quando sentia a dor, teoricamente, não sentiria o desejo. Além do chicote, eles tinham também joelheiras, colcheiras, que eram como se fossem faixas, com pontas. Eles amarravam aquela faixa na coxa, apertavam e as pontas entravam na carne, provocando dor. Essa geralmente era usada pelas mulheres, as mulheres solteiras, as mulheres viúvas, que não podiam pecar, não podiam sentir desejo sexual. Então, elas usavam isso, usavam essa colcheira, como se fosse uma liga. Lembra as ligas que liga a calcinha na meia? Então, como fosse uma liga, só que geralmente na coxa. Observem que o chicote é nas costas e a cocheira na coxa, locais não visíveis. Porque o automutilador, o autoflagelador, ele tem vergonha de parecer isso de público. Trazendo para os dias atuais, agora o sexo, agora existe a liberdade sexual, agora existe
os próprios monges, os sacerdotes, eles são esclarecidos. Por exemplo, Freud vai dizer que a mente humana, ela forja uma cena erótica para descargas dos conteúdos sexuais. Uma mulher na fase de ovulação, ela vai ter sonhos eróticos para descarregar os hormônios que o corpo gera naturais na ovulação. O homem, ele tem no saco escrotal a geração do que o Freud chama de líquido sexual, ou seja, esperma. E essa geração de esperma, quando o homem não faz sexo, gera um desconforto, uma dor na virilha. Então, para que esse desconforto acabe, o corpo, a mente humana, elabora um sonho erótico, fazendo com que o homem tenha uma poluição noturna, uma ejaculação, um gozo. E aí ele vai ejacular, descarregando o conteúdo sexual. Então isso é explicado para os monges de hoje. Quem são os autoflageladores de hoje? Quem são os automutiladores? São, a grande maioria, adolescentes. O adolescente, ele está entre a fase adulta e a infância. Normalmente, via de regra, os adolescentes que praticam o autoflagelo são crianças, são jovens que na infância sofreram violências, abandono, desamparo. Eu sempre digo que a coisa mais dolorosa para o ser humano são duas: é o abuso e o desamparo. Então, como ele viveu na adolescência sofreu o abuso sexual, o desamparo, o abandono, para lidar com isso, ele se corta. Ou seja, aquele fato que ficou recalcado, que está no inconsciente, ele vem pelo próprio inconsciente, em forma de dor da alma, de tristeza. Então, toda tristeza, toda dor da alma, toda manifestação sentimental, emocional, ela é sempre ligada ao passado, nesse caso, a infância. Então, digamos, uma criança de 3, 4 anos, apaixonada pelo pai, uma menina que está ali naquela fase do complexo de Édipo, totalmente apaixonada pelo pai. Há um problema, uma separação, os pais se separam e o pai constitui novo relacionamento e não dá mais atenção para ela, então ela sente o abandono. Esse abandono, essa dor do desamparo, do abandono vem, e aí de alguma maneira ela acaba descobrindo que uma maneira que ela poderia fazer para acabar ou para diminuir essa dor interna é sentindo uma dor externa. Então, quando ela se corta, normalmente é aqui, ó, que ela pode esconder atrás da blusa. Aqui assim, ó, ou então aqui em cima. Quando ela se corta, ou na coxa, que ela pode esconder na saia. Então, normalmente, quando ela se corta, ela sente dor nos cortes, sente dor, e essa dor abafa a dor de dentro, que é a dor do abandono, do desamparo, que vem em forma de angústia. Muitas vezes também é uma menina, um menino, um adolescente que sofreu abuso sexual na infância. E aí vem essa dor. Abuso sexual, abuso moral, que é o autoritarismo, a violência moral dos pais, sofreu espancamento na infância. Isso vem em forma de dor interna, e aí ela se corta
para que a dor externa abafe a dor interna. Por isso que a gente chama de automutilação, autoflagelação, autocomiseração. O problema é que com o tempo, essa experiência que se repete acaba gerando uma espécie de masoquismo, um prazer de sentir a dor corporal. Então, todo masoquista ou sádico é alguém que passou por abusos ou desamparo, abandono na infância. E aí ela passa a se cortar por prazer. Normalmente os psiquiatras prescrevem ansiolítico, porque aí o ansiolítico vai acalmar. No entanto, às vezes ansiolítico combinado com antidepressivos. A questão é que o ansiolítico tem efeitos colaterais de dependência, né? Essa que é a questão. No entanto, a gente sugere que o adolescente que passa pela automutilação, ele deva ser encaminhado a um psiquiatra e a um psicanalista, para que o psicanalista possa mexer nessa fase da infância. Certa feita eu recebi no meu consultório uma moça de mais ou menos 20 anos, carequinha, a cabeça lisinha. Ela entrou com um lenço, e aí quando ela entrou no meu consultório, ela tirou o lenço, estava carequinha. Qual foi a minha interpretação imediata, olhando para ela, minha leitura corporal? Eu disse, essa moça está com câncer, está fazendo quimioterapia. Foi o que eu interpretei. E aí eu perguntei a ela, o que te traz aqui? Ela disse isso. Minha namorada, ela falou, minha namorada me traiu. Arrumou uma outra namorada e me deixou. Não, aí ela tirou de dentro da bolsa fotos. O cabelo dela ia assim, abaixo da cintura. Um cabelo maravilhoso. Então parece-me que era a parte mais bela, a parte que destacava ela era o cabelo. Então, quando ela se percebeu abandonada pela namorada, como ela sofreu o abandono do pai, então, raspar a cabeça trouxe uma dor tão grande para ela que abafou essa dor interna. E aí, quando ela me falou que ela me mostrou a foto, me disse que ela raspou a cabeça, porque ela, lógico, não tem esse raciocínio, né? Esse raciocínio do terapeuta. Que ela fez isso porque a namorada terminou com ela, eu disse assim, levanta a blusa, a manga da blusa. Mas por quê? Eu disse, porque você se corta. Ela disse, como é que o senhor sabe? Levanta a blusa para olhar. Aí levantou a manga da blusa, estava cheia de cicatriz. Eu disse, se eu olhar, porque você está de calça, se você tivesse de saia, e eu pedisse para você levantar um pouco a sua saia, eu ia ver que as suas coxas também estão marcadas pela mutilação. Ok? Espero ter contribuído mais uma vez para uma reflexão de um assunto tão presente e faça análise, mas faça análise com um psicanalista, que é alguém que vai poder ajudar o seu familiar, o adolescente, a jovem, a compreender o que está acontecendo com ela. Tenha um excelente dia e compartilhe esse vídeo para que chegue a mais e mais pessoas que precisam de esclarecimento. Eu sou Aloísio Silva, sou presidente da SBP, Sociedade Brasileira de Psicanálise. Um abraço.